Além da dor de perder um ente querido, existe um sofrimento paralelo a este momento, que é quando não se pode velá-lo. Não poder fazer o funeral, não poder prestar as últimas homenagens, é uma dor dilacerante e que está ocorrendo cada vez mais. Em tempos de pandemia, pessoas que morrem de Covid-19 não podem ser veladas como antigamente, num mundo em que não existia o coronavírus. Caixões são lacrados, velórios restritos e homenagens abreviadas. Para falar sobre esse momento, como mitigar essa dor e da importância de viver o luto de maneira natural e saudável, a Verboaria recebe hoje a psicóloga Isaura von Suben. Ela fundou uma página chamada Elos de Vida, em que traz conteúdos de caráter psicológico e também sobre o luto, que é uma das suas especialidades. Tudo bem, Isaura? Tudo bem, Lívia. Queria agradecer esse convite, agradecer a Verboaria, poder falar sobre a morte. No Brasil ainda é um mito, ainda não se fala sobre isso. Qual a importância de viver o luto, Isaura? Porque a gente tem vergonha, muita gente não fala, a gente vive numa sociedade em que morte, como você falou, é um tabu. Qual a importância de viver esse momento? A importância de se vivenciar o luto, ela é fundamental, porque a pessoa ela vai poder se reconstruir, se reorganizar internamente e se posicionar de novo na vida, né? E com isso ela vai poder também reposicionar o ente querido que ela perdeu. É importante a vivência do luto também, a ressignificação do luto, para que a pessoa consiga encontrar novos elos para ser feliz, novos motivos para viver e entender e aceitar a morte. O luto ele é fundamental, não só na perda real, que é a morte, mas também em outros tipos de perda, que são as perdas simbólicas. O luto ele deve ser vivenciado em todas as situações em que há uma perda. Quais são as perdas simbólicas? Aposentadoria, separação, rompimento de vínculo afetivo. Todas essas situações envolvem um tipo de perda. E a gente deve vivenciar esse luto. O luto ele deve ter um espaço para ser vivenciado e respeitado. A gente não pode abreviar o luto e nem estender o luto. O luto não tem a ver só com morte física, então? Não, ele não tem a ver só com a morte física. O que é o luto? O luto é um período que se dá após uma perda. E esse período é para você ressignificar essa perda, para você se reposicionar na vida e aceitar essa situação. E isso envolve várias situações, né? Como eu já disse, aposentadoria, rompimento de vínculo afetivo, mudança de cidade, amputação, perda de animal de estimação, aborto, né? Existem vários tipos de luto. Esses lutos, que são os lutos simbólicos, eles são os lutos não reconhecidos socialmente. Então o luto ele é importante porque ele é um período para você ressignificar essa perda. Quanto tempo dura um luto? Ou depende da situação? O luto, Lívia, ele não deve ser contabilizado cronologicamente. O luto ele é vivenciado internamente, ele é um tempo interno, individual de cada ser humano. O luto ele é íntimo, ele é único. Então, se você está passando por um momento de luto, por exemplo, não tenha pressa de passar por ele, porque ele é íntimo e só você vai saber qual o momento de você pegar aquela dor, aquela pessoa querida, recolocar ela dentro do seu coração de uma forma mais saudosa e menos dolorida para continuar a sua caminhada da vida. Agora, é claro que ele não pode ser medido num tempo cronológico, mas a gente tem que tomar cuidado com os extremos. O que são os extremos? O luto muito curto e muito prolongado. O que seria o luto muito curto? A pessoa perde alguém muito querida e logo diz estar bem. Isso claramente para nós profissionais da saúde mostra um mecanismo de defesa que a gente chama de negação, porque ela não entra em contato com a perda. Isso no momento pode ser positivo, porque tira ela do sofrimento, mas uma hora ou outra esse luto vai vir, essa dor vai vir.
E ela pode vir de uma forma muito dolorida ou numa forma de doença. O outro extremo é quando o luto ele é muito prolongado, onde a pessoa começa a ter reações físicas decorrente da perda, quando ela não consegue mais socializar e não consegue fazer novos planos, se recolocar na sociedade em novos papéis. Isso também é um outro extremo que a gente deve tomar cuidado. Agora, lembrando, o luto ele é um tempo interno e cada um deve saber o momento de recolocar essa dor de uma forma mais saudosa e menos dolorida. Até anotei uma frase aqui que eu costumo sempre falar para os meus pacientes, né? Que o luto ele permite a ressignificação da experiência, a retomada da vida, o renascimento da esperança e o desejo de viver. Por isso ele é tão fundamental e necessário ser vivido e experienciado. Com essas restrições impostas, inclusive nos velórios, o que as pessoas que perdem entes queridos, amigos, podem fazer para mitigar essa dor de não poder prestar as últimas homenagens da maneira como era feito no mundo pré-pandemia? Então, nós psicólogos, a gente chama esse momento hoje, desse tipo de velório, né, mais restrito, com caixão lacrado, de duplo luto, né? Primeiro porque muitos dos familiares não podem acompanhar o paciente até o hospital, fazer as visitas. Então, às vezes a última lembrança é em casa ainda, com desconforto respiratório ou uma gripe leve e depois disso um caixão lacrado. Né? Então a gente chama isso de duplo luto. O que isso pode gerar, primeiramente, né, nas pessoas que estão passando por essa perda? Pode gerar um estresse pós-traumático, que são reações que podem gerar lá na frente, reações físicas, quando lembrar da pessoa, sentir a mesma dor com a mesma intensidade da época que perdeu, né? A falta da elaboração da perda, do luto e o luto complicado, que a gente chama de luto patológico, né? Quando que o luto patológico ele acontece, o luto complicado? Ele acontece em situações onde a perda ela é repentina, inesperada, violenta e quando não se tem o corpo para velar. Então, o que seria ideal fazer nesses momentos? Lembra daquele acidente dos jogadores de Chapecó? Uhum. Eles fizeram um velório simbólico no campo de futebol. Isso é uma dica importante. É um meio, um recurso interno para que se possa ajudar na elaboração da perda. É claro que não é a mesma coisa, a gente sabe, mas os rituais fúnebres, eles existem para que a pessoa elabore a morte. Não existe o velório apenas para a despedida. O velório é um momento de manifestação do luto coletivo, onde você recebe as condolências, onde você pode chorar, onde você manifesta a sua dor, né? E o momento de sepultar também é importante, porque o ser humano ele precisa ver para crer. Então, é muito importante participar dos velórios, você vê a sua pessoa querida, falecida no caixão, isso é importante, né? Para ajudar a elaboração da perda. Quando isso não ocorre agora nesses tempos de pandemia, como a gente chama de duplo luto, é muito triste, é horrível, mas existem recursos para amenizar. Por exemplo, em São Paulo existem os velórios virtuais. Soa um pouco esquisito pra gente, mas o que não está sendo esquisito hoje em dia, né? Hoje a gente está se adaptando à nossa nova realidade. Existem os velórios virtuais, o que pode ser feito também, um livro de assinatura virtual. Você passar para os seus amigos, para as pessoas que você gosta, ou que gostavam da pessoa que você perdeu, um livro para deixar uma mensagem, tudo virtualmente. E depois, quando isso tudo passar, fazer um memorial. Fazer um velório, fazer uma homenagem na sua casa ou em qualquer lugar que você goste e chamar as pessoas queridas, porque isso vai ser necessário para ajudar a elaboração da perda. Brumadinho, por exemplo, muita gente ali não tem nem os restos mortais
dos entes queridos. Né? Não tem os restos mortais, perdeu o ente querido e não perdeu só o ente querido, perdeu a sua referência, perdeu a sua casa, né? São outros tipos de perdas que envolvem, que são as perdas simbólicas, né? Que entram no luto não reconhecido, além da perda da pessoa querida. Então, o que é o ideal fazer? É fazer um sepultamento, quando não se tem o corpo para velar, no caso, simbólico. A gente usar de símbolos mesmo. Sim. Que é o que o ser humano tem hoje, a nossa capacidade de criatividade e de simbolizar. Esse quase pudor de falar sobre a morte é uma característica do Ocidente? Ou existem diferenças de acordo com as regiões, os países? Ou isso é universal? Então, Lívia, é interessante, né? Quando eu falo que a morte é um tabu, né? Você percebe que as pessoas não falam sobre a morte. Até mesmo quando eu digo que eu trabalho com a morte, muitas pessoas falam: nossa, Isa, como você trabalha com a morte? Eu trabalho mesmo com a morte, eu gosto de falar sobre a morte, eu acho importante a gente falar sobre a morte, porque isso é cultural, não falar sobre a morte. Nós não aprendemos a falar sobre a morte, né, aqui no Brasil. Desde criança? Desde criança. Por exemplo, eu gosto de dar exemplo do passarinho ou do cachorro. Se uma mãe tem um filho que tem aquela calopsita, sabe aquele passarinho? Sim. Aí a criança vai para a escola, o passarinho morre. O que a mãe geralmente faz? Ela corre para comprar um igual. Ou se a criança tem uma tartaruga, ou se tem um gatinho, corre comprar um igual para ver se encontra para substituir. Por quê? Para não ver o filho sofrer? Também, sim, mas principalmente porque ela não sabe sobre a morte. Ela não sabe. Se ela não sabe, ela não consegue ensinar. Por quê? Porque ela não aprendeu sobre a morte. Como que é no Oriente? Morreu o passarinho? Pega a caixinha, explica que tudo que é vivo morre, põe dentro de uma caixa, escolhe um local para sepultar, coloca a florzinha e explica. Eles assimilam melhor. Sim, porque nós aqui no Brasil, a gente não fala sobre a morte, a gente não fala sobre doença, aquela doença maldita, a gente não fala sobre o câncer, sim, sobre a morte, isso tudo é muito dolorido. Então as pessoas vão vivenciando as perdas e vão entrando em lutos complicados cada vez mais. Inclusive no Japão existe uma festa que louva as almas que já partiram, né? Exatamente. Aqui no Brasil, a morte é o fim. Sim. Né? Por exemplo, eu tenho 2 crianças em casa e a gente tem fazenda, então lá morre pintinho. Eu não escondo que o pintinho morreu. Eu mostro, olha, morreu, vou me enterrar. Nossa, mas você faz isso com seus filhos? Faço. Porque eu estou preparando eles para a vida. É mais saudável. Claro. Em quais situações, Isaura, a perda de alguém ela é tão dolorosa que ela precisa ser curada com psicoterapia? Quando entender que aquele luto ficou patológico ou quando a falta do luto se transformou em doença? Em que casos é preciso fazer a terapia? Então, a gente, como nossa cultura não fala sobre a morte, a gente sempre pensa que quando alguém está sofrendo porque perdeu alguém, essa pessoa está precisando de terapia. Sim. Nem sempre é assim, o choro faz parte da elaboração da perda. Então, quando você vê alguém chorando porque perdeu alguém, geralmente as pessoas falam: não chora não, vamos dar uma volta, vamos conversar, volta a trabalhar para você se distrair. Por quê? Porque a dor do outro te incomoda tanto, porque você não sabe falar sobre a morte, que você quer cessar isso. Só que, na verdade, o chorar faz parte. Então, não necessariamente aquela pessoa está precisando de terapia. A terapia ela é indicada quando a morte ela acontece de uma forma inesperada, de uma forma repentina. Por exemplo, vai ali comprar um pão e não volta porque foi atropelado, porque foi assassinado, porque infartou. Ou violenta, um assassinato, um acidente de carro, onde não tem o corpo para velar também. Quando a pessoa tem algum transtorno psiquiátrico associado. Quando a pessoa não consegue assumir novos papéis na sociedade. Quando aquele luto ele já está patológico porque ele está prolongado há muito tempo, a pessoa começa a desenvolver fisicamente algumas reações, algumas doenças emocionais. Nesse momento, sim, é necessário uma intervenção psicológica. Isaura, atualmente, hoje, a gente tem na Santa Casa 4 pessoas internadas com a Covid e 3 sob suspeita. O que você diria para os familiares desses pacientes
já que eles ficam aí na expectativa, alguns com sentimento de culpa de que podem ter contaminado ou não. Essa hora são muitas ideias conturbadas que passam pela cabeça. Qual que seria a sua mensagem? Bom, eu acho que primeiramente é não perder a fé, não perder a esperança e oferecer o máximo de amparo possível para a pessoa que está hospitalizada, né? Se for possível, por meio virtual, celular, mandar mensagens de apoio, mensagens positivas para a pessoa que está doente. Eu acho que isso ajuda a aliviar essa questão do luto antecipatório, porque isso é inevitável, né? Essa questão da incerteza do futuro. E em relação à culpa, é muito difícil isso, pois é algo que está fora do nosso controle. Então, assim, o que não está no nosso controle, a gente não deve se responsabilizar por isso. E aí você que está passando por essa situação, porque tem alguém que está com suspeita, o que você pode fazer também é você se cuidar, né? Se proteja, se cuida para que isso não espalhe para outras pessoas também. E fazer o que está sob o seu controle. E o que não está sobre o seu controle, aceitar que não depende só da gente. Tem algo superior trabalhando também, né? Você criou uma página no Instagram chamada Elos de Vida. Por que você decidiu criar? Acabou substituindo o seu perfil pessoal? De onde veio essa ideia? O Elos de Vida, o nome, justamente por conta da superação do luto. Né? Quando eu falo da gente superar o luto, da gente elaborar uma questão traumática, um trauma, uma dor, para a gente encontrar novos elos de vida, novos elos para ser feliz, para ressignificar a nossa vida, para que a esperança surja novamente e a vontade de viver continue. Por isso. A história não acaba aqui. A história não acaba. Eu acho que quando houver vida, a esperança, nós estamos sempre nos reinventando. Eu trabalho com muitas mulheres também que passam por relacionamentos abusivos, trabalho com pacientes que têm família tóxica. Então, assim, a gente precisa sempre se reajustar às novas situações, se reinventar e encontrar novos elos para viver com qualidade de vida, emocional principalmente. Ok, Isaura, eu agradeço a sua participação aqui na Verboaria, dispor desse tempo. Queria que você finalizasse deixando aí uma dica para os internautas, para as pessoas que estão te vendo. Bom, eu gostaria de convidar todos a conhecer a minha página, Elos de Vida. Lá tem vários vídeos sobre esse assunto, se você se interessou, sobre luto, sobre perda, sobre morte, sobre rompimento afetivo, sobre família tóxica. Eu tenho os vídeos lá que falam sobre o luto antecipatório, sobre perder alguém num piscar de olhos. É um convite que eu faço a você a conhecer a minha página no Instagram e eu fico à disposição para qualquer tipo de orientação. Muito obrigada, Isaura, mais uma vez. Fica a dica, então. E você, qual o próximo tema que você gostaria de ver aqui na Verboaria? Deixa a sua sugestão, entra lá no site verboaria.com.br ou no Facebook.com/Verboaria. E se você preferir, passa lá no Instagram, no @VerboariaOficial. Sua sugestão é sempre muito bem-vinda e tem se tornado pautas muito interessantes. Até a próxima!